Fala aí, pessoal, olá a todos. Olha só, vamos ver aqui agora parte 28, como ter base forte em matemática, e vamos falar de potenciação e raiz. Aqui na raiz, você tem raiz quadrada perfeita e raiz quadrada imperfeita, ok? É assim, então vamos fazer só assim um resumo, bem resumido aqui, só para ter uma ideia, né, que quando você vai estudar potenciação aqui, e só aqui dá só alguns pontos importantes, e que depois o estudante que quer se interessar em ser especialista em matemática após a conclusão de toda a sua vida estudantil, e tem que ter essa base forte, e ele vai ter que seguir sozinho o estudo, entendeu? Porque é como eu falo, não tem como você dar tudo, né? Numa apresentação, por mais que você faça um vídeo de 2 ou 3 horas, por exemplo, você não vai conseguir, não se consegue você ver tudo, aprender tudo num dia só, tá? Então, é o que eu falo, eu sempre faço essa reflexão toda vez que eu começo um assunto novo. Em todas as lives que eu faço, eu tenho que fazer essa reflexão, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui então falando de potenciação, tá? Porque vamos lá, você está vendo aqui a potenciação, tá cá, ó, pronto. Então vamos falar aqui da potenciação. Falamos da multiplicação, falamos da divisão, soma e subtração, as operações matemáticas. E vamos complementar as operações matemáticas com potenciação. Uma vez que você tem a noção de frações, você tem a noção do que é um número natural, do que é um número inteiro, do que é um número racional. Tudo isso, né, são pré-requisitos para que você comece já a entender potenciação. Porque potenciação é o seguinte, vamos lá. Eu vou começar dando o pré-requisito sobre multiplicação. Quer ver um exemplo? Quando você tem assim um número, por exemplo, quando você pega aqui 3 vezes 2, pronto, tá aqui, ó, 3 vezes 2, tá lá. Aprendendo ali toda a tabuada, né, e fazendo as efetuações de multiplicação, tá lá. 3 vezes 2 aqui dá 6. Porque quando você está aprendendo potenciação, então nós usamos a noção básica de multiplicação, tá? 3 vezes 2, 6. Tá bom, beleza. Por exemplo, quando você tem assim, 4 vezes 7 vezes 2. Pronto, então tá aqui, ó. Aí você tem assim, 4 vezes 7 vezes 2 é a operação normal que você faz. Quando você pega, aqui está multiplicando, beleza, aí vamos lá, 4 vezes 7, então vai dar 28, tá aqui, e vezes, aí você tem assim, ó, vezes 2, aí você vai dar 28 vezes 2, ó, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 2, 4, que foi 5, então dá 56, então tá aqui, ó, beleza, tá, ó, aqui 3 vezes 2, 6, beleza, tá aqui, ó. Por exemplo, se você fosse fazer aqui ao contrário, aliás, mudando aqui a ordem, né? Fazendo 2 vezes 7, 14, 14 vezes 4, aí você pega lá 14 vezes 4, tem que dar 56. Porque numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Tipo, se 3 vezes 2 dá 6, é porque 2 vezes 3 dá 6, tá? Tá lá. Aí você tá lá, só pra gente recordar a multiplicação aqui, tá, ó. 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, que foi 5, ó, o mesmo 56, sem mistério algum, né? Isso você tem na noção básica, tá? Então tá lá, comecei a falar sobre potenciação, uma introdução aqui, tá? Agora, vamos lá. Isso aqui que eu fiz, isso aí é uma potenciação? Não, não é, né? Eu apenas fiz uma introdução, utilizando aqui essas operações simples de multiplicação. Agora é que vem a potenciação, que é o seguinte, vamos lá. Você tem 3 vezes 2, 6, um exemplo ali. Agora imagina que eu tivesse assim, ó, 3 vezes 3, tá lá. Porque uma vez que você aprende potenciação, é um pré-requisito para você saber o que é uma raiz, tá? Extrair a raiz quadrada. Tem raiz cúbica, raiz quarta também, né? Aí que você tem assim, 3 vezes 3 dá quanto? Vamos lá, dá 9, tá lá. Aí você tem 7 vezes 7 dá 49. Pronto, tá ali, ó.
Teve um programa de TV, um programa ali do quadro de perguntas, que quando cada pergunta que você acerta, você ganha um dinheiro, né? Um prêmio ali. Aí foi feita a pergunta, né, para alguém, num programa, perguntou, qual é o número que multiplicado pelo mesmo número dá 49? Tá lá. Foi feita essa pergunta, né? Então, a pessoa não soube responder, né? Ela pulou a pergunta. Ela não soube responder qual o número que multiplicado pelo mesmo número dá 49. Tá aí, não soube, né? Teve também uma outra pergunta, foi no mesmo programa, perguntou qual o número que multiplicado pelo mesmo número dá 81. A pessoa não soube responder, né? Tá aí. Vamos lá. Enfim, né? Então vamos continuar. Tá aqui. Então o que você percebe aqui? Quando você está estudando potenciação, quando você vê, você trata de números que multiplica pelo mesmo número, ó, pelo mesmo número e pelo mesmo número. Ah, mas sou só com 2 números? Não, pode ser por 3, por exemplo. Aqui você tem 4 vezes... Perdão, gente, ó. 4 vezes 7 vezes 2. Aí você tem aqui, vamos supor, eu posso pegar o 4. Aí eu vou pegar assim, ó. 4, eu vou multiplicar pelo 4 e vou multiplicar pelo 4. Tá lá. Aí vai dar conta aqui, ó. Pronto, aí você tá assim. Eu posso pegar, por exemplo, o 2. Eu posso pegar 2 vezes 2 vezes 2. Ah, eu posso colocar 4 vezes? Pode. Se eu quiser colocar 5 vezes, ou aqui também 5 vezes, ou 4, tudo bem. Vamos lá? Aí o que você vê? Mesmo número, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar quanto? 64. Vamos lá? Você tem 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 1, 2. 4 vezes 1, 4. 5, 6. 64. Tá lá? Bateu aqui. Beleza. E aqui quando você tem aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 aqui, aí você vai 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 aqui e vezes 2 aqui. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Pronto. Então tá aqui 16. Perfeito? Perfeito. Tá lá. Números iguais. Pronto. O que acontece? Então, entramos aqui já no mundo da potenciação pelo seguinte. Quando você vê que tem número, um fator igual ao outro aqui, diante de uma multiplicação, não é só multiplicação, também tem na divisão, tá? Que é o seguinte. Aqui 3 vezes 3 dá 9. Você vê que o número multiplicado pelo mesmo número, quando você vai converter em potenciação, é por isso que você estuda potenciação, por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Você tem o mesmo número, ó, números iguais aqui, 2 aqui. Quando acontecer de 2 seres iguais, você vai botar um só. E quantas vezes ele aparece aqui? 2 vezes. Então vai ser 3 elevado ao quadrado. Pronto. Isso aqui é uma forma de potência. Isso é uma potenciação. E quando você tem um número aqui elevado a um outro número, aí usa a expressão elevado a, aí você dá nome. O 3 aqui, ele se chama base. E o 2 aqui, ele se chama expoente. Beleza, ó. Tá lá, expoente, aqui. 3 ao quadrado, 9. Então, se você tem, por exemplo, 5 elevado a 2, como é que fica? Fica 5 vezes 5, por causa do 2 aqui. E se fosse assim, 7 elevado a 3. É 7 elevado a 3, então é 7. Então é 7 vezes 7 vezes 7. Tá aqui. 7 ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7. Então fala 7 ao cubo. 5 ao quadrado. Quadrado, você pode falar 5 elevado a 2, mas fala 5 ao quadrado. 7 elevado a 3, 7 ao cubo. Tem 7 elevado a 4, 7 elevado a 4. 7 elevado a 5, 7 elevado a quinta. Pode falar assim, né? Então tá aqui, ó. Tá?
Qual é o erro que muitos estudantes, não são poucos, são muitos que cometem? Quando você vê, por exemplo, o 3 ao quadrado, o que já vi de erro assim, que eu vejo assim, em todo lugar, é assim. Aqui está 3 ao quadrado, o aluno pega 3 vezes 2 e bota 6. Não é assim, tá? Muito erradíssimo, isso é grave. Porque você está trabalhando com potência. Uma base elevada ao expoente aqui. Então, o expoente aqui representa o valor, quantas vezes a base ela se repete, né? Então, como se fosse 6 elevado a 6, por exemplo, aqui, ó. Aí você tem 6 elevado a 6. 6 elevado a 6 é 6. Aqui não é base, aqui é o expoente, tá lá. Pode ser 6 elevado a quinta, 6 elevado a 3, tá? Aqui acontece que você tem aqui uma base e o expoente, eles são iguais, mas entra na mesma propriedade, né? A base aqui é 6. Esse elevado aqui é 6, é quantas vezes o 6 aparece, ó, 6 vezes 6, aí bota mais 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, bota mais 1, bem aqui apertadinho, né? Entrou 6 aqui, ó, bem apertado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, é assim, ok? Pronto. Isso aí é para dar a ideia do que é a potenciação, da ideia de potenciação. E o que acontece? Então, se você está trabalhando com potenciação aqui, aí pode entrar números positivos, números negativos, né? Agora, uma outra coisa que é muito, muito, muito importante demais, que é o seguinte, tá? Vamos lá. Quando você trabalha com números positivos, não é problema. O problema é quando você trabalha com números negativos. Porque, vamos lá, o que acontece? Vamos lá. Agora, como trabalhamos assim naturalmente com números aqui, tá? Vamos ver com números negativos para ver como é que acontece. Imagina, por exemplo, que você tem aqui um número negativo aqui, ó, menos 3. Quando você tem aqui, por exemplo, o menos 3, então saímos do 3, aqui, vamos para o menos 3 agora, né? Tá lá. Saímos do 3, vamos para o menos 3. Que o 3 aqui, ele pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos, que é o positivo. E vamos entrar agora ao mundo do conjunto dos números inteiros não positivos, que são os negativos, tá? E depois a gente faz com fração. O que acontece? Quando você tem aqui menos 3 ao quadrado, ó, já fui falar 3 ao quadrado, né? Mas tudo bem, eu ia colocar o 2 mesmo. Aqui está um número negativo. Quando você pega um número negativo e eleva ele, eu vou pegar um número negativo e elevar ele, por exemplo, tá, vou botar ao quarto, não vou botar ao quadrado não. Tá lá? Não tá assim? Beleza. Eu vou pegar o mesmo número negativo, não quero elevar a quarta não, eu quero elevar a quinta. Pronto, tá ali. Vai dar uma diferença entre esses dois aqui. Tá lá. Uma diferença em termos de quê? Tá certo, vai dar diferença em termos de valor, de resultado. O problema que entra, que tem que ter muito cuidado, é em relação ao sinal. Quando entra negativo no meio aqui, nessa história da potenciação, tá lá? O que acontece? Vamos lá. É o seguinte, toda vez que você tem aqui um expoente que é par, isso o estudante já estudou na escola, né? Tem expoente que é par, o resultado ele vai dar um número positivo. E se o expoente for ímpar, o resultado vai dar um número negativo. Tá lá. Por que isso acontece? Acontece que quando você tem menos 3 elevado à quarta, é como se você estivesse fazendo assim, ó, menos 3 vezes menos 3, aí que entra, quando você estuda lá nas multiplicações, né, e envolvendo sinal de negativo, aí você tem mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Né? Tá lá. Você tá vendo aqui que o menos 3, ele aparece 4 vezes, por causa do expoente 4. Aí por que vai dar positivo? Vai dar positivo pelo seguinte, ó. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Por isso, vai dar mais. E 3 elevado à quarta, se você for fazer
3 elevado à quarta, ele vai dar quanto? 81. Mais 81 aqui, ok? Agora aqui, por que vai dar um valor negativo? Pelo seguinte, quando você tem assim, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 1, 2, 3, 4, aí volta bem apertadinho aqui, ó, sempre o último sofre, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu sei que vai dar negativo por causa do expoente ímpar. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos, tá? Tá lá. Qual é o resultado? Bom, se for fazer a operação aqui, olhando bem aqui, só essa parte daqui, ele dá 81, né? Se você multiplicar aqui, cuidado, até aqui dá 81 positivo. Mas quando você botou mais o menos 3 aqui, ó, então você tem 81 vezes 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 243. Então é menos 243. Pronto. Porque eu já aproveitei o embalo aqui, ó, que vai dar 81 até aqui. Aí multipliquei por 3, vai dar 243. Só que entra o menos por causa desse expoente ímpar aqui. E nessa parte aqui, para a gente, né, finalizar, né, essa introdução de potenciação, que é o seguinte. Agora, uma coisa que tem que tomar muito, mas muito cuidado, tá? É o seguinte. Quando você tem o menos 3 elevado à quarta, e quando você tem assim, quando você já encontra um número negativo que é elevado aqui ao quadrado, perdão, já falei quarta, não, quadrado, né? Tá lá. Olha a diferença. Qual é a diferença daqui? Está no parênteses. Aqui está com parênteses elevado ao expoente par. E aqui está sem parênteses e elevado ao expoente par. Quando não houver parênteses, você mantém o negativo. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Quando estiver com o parênteses e tiver negativo, o positivo não é problema algum. Não é problema nenhum. Quando você tem assim, 3 elevado ao quadrado e 3 ao quadrado. Tem algum sinal de negativo aqui? Não. Então, beleza, ó. Tá lá. Vai dar a mesma coisa. Mas quando é com número negativo, um com parênteses e outro sem parênteses, muito cuidado com isso. Isso aí vai custar a vaga de um concurso, de um vestibular. Quando o candidato erra isso daqui, pode impactar na sua vaga, pode perder a vaga para aquele candidato mais preparado. Tá negativo aqui? É expoente par, não tem parênteses, bota negativo. Tem parênteses, tem negativo aqui na base, tem expoente par. O que acontece? Fica positivo. Essa que é a diferença. É isso, tá? Então, enfim, não vai ter problema nenhum. Agora, quando você tem assim, menos 3 ao cubo, agora eu vou botar com expoente ímpar. Agora, sem parênteses, menos 3 ao cubo, qual é a diferença? Nenhuma, vai dar a mesma coisa. Vamos lá? Tem um expoente ímpar, beleza. Tá negativo? Beleza, mantém negativo. Vai dar menos 27. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Opa, peraí. Tá negativo? Tá. Tem expoente ímpar? Então, tá lá. Nesse caso, vai dar a mesma coisa. O problema é aqui. Com parênteses e sem parênteses. Se for expoente par, com parênteses vai dar positivo. Aqui é um sinal de mais, tá? Ó. E sem parênteses, com expoente par vai dar negativo. É negativo na base. Com parênteses é expoente ímpar, negativo. Sem parênteses, tem negativo com expoente ímpar, vai dar a mesma coisa. Acabou. Então, esse que é o que tem que tomar muito cuidado com isso, tá?
Então, são esses pontos que eu quero colocar, entendeu? Quero colocar todos esses pontos aqui, quando você aprende lá potenciação, ok? E a gente depois vai saber com a base, tá? Tá lá. Aliás, fazendo prática de exercícios, né? Para você fortalecer a base, ok? Então, é isso que acontece. Então, você vai, né, ter, diante dessas situações aqui, que não é novidade, entendeu? Estou só apresentando aqui para recordar, para você ter base forte e depois você seguir adiante, você pegar um bom material, um bom livro, né, de matemática e você começar a estudar, entendeu? Né? Meu objetivo aqui é só orientar, é ser um intermédio, tá? Então tá aí, pessoal, ó. Então foi dada aqui a introdução de potenciação e com o resto assim a gente usa para a gente fazer exercícios, tá bem? Então vou considerar essa parte 28 aqui como se fosse parte 1. Ela é parte 1 para tratar de potenciação. E na parte 28, parte 2, nós vamos falar de radiciação ou raiz, tá? Para falar de raiz quadrada perfeita e imperfeita aqui, ok? Então, valeu pessoal, um abraço e até lá.